Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos trabalhar hoje a nossa segunda aula, tá? Não sei se tá frio aí para vocês, mas eu estou congelando aqui, mesmo com esse solzinho aí, tá um vento bem gelado. Mas vamos lá, gravar uma aulinha para vocês aqui e depois nós podemos complementar na nossa sala do Google Meet, tá bom? Segunda aula, hoje nós vamos trabalhar a evolução histórica do direito empresarial, tá? Mas em primeiro momento eu preciso trazer para vocês o contexto do direito comercial e o direito empresarial. Por quê? Porque nós temos aí duas vertentes, tá? Ainda que tenhamos o direito empresarial e o direito comercial sendo usado enquanto sinônimos, precisamos estabelecer alguns liames que conferem diferença a esses dois ramos, tá? Essas duas vertentes dentro do mundo jurídico, tá bom? Então, o que a gente precisa ter em mente nesse momento, assim, rapidamente, é que sempre houve relações comerciais, né? Os indivíduos sempre compravam, vendiam coisas, houve o tempo do escambo, em que não havia uma moeda propriamente dita para troca daquela moeda por um produto ou por um serviço, enfim. Então, nós tínhamos aí, de qualquer forma, era uma relação de troca de bens, de aquisição de bens, produtos, serviços, enfim, tá? Então, esse contexto de comercialização, ele já vem de muito tempo. Não é uma inovação, tá? Não é algo de agora, não é agora dos anos 2000, tá? Então, já existe há muito tempo, tá? Mas nós precisamos dividir esse contexto do direito, dessa evolução histórica desse direito empresarial, primeiro entendendo que temos a evolução de um direito comercial, tá? Esse direito comercial, ele acaba funcionando, acaba sendo um conjunto codificado, né, de normas que elas vêm surgindo ali na Idade Média, tá? Houve a necessidade de uma codificação de uma relação comercial na Idade Média, tá? Considerando o intenso tráfico mercantil, a intensa relação comercial que estava acontecendo naquele momento, tá? Mas a doutrina acaba dividindo essa evolução em algumas fases. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas fases, tá? Nós temos uma primeira fase que é uma fase chamada subjetiva, tá? Porque o direito comercial, ele vai se envolver ali com as corporações de ofício, tá? Então, naquele momento, lá pela Idade Média, nessa primeira fase, essa fase subjetiva de evolução do direito comercial, nós temos um direito comercial, uma relação comercial bem corporativa, bem fechada, bem restrita, tá? Onde somente era considerado indivíduos que trabalhavam ali no comércio, lidavam com as relações comerciais, aqueles que eram inscritos lá nas corporações, em uma corporação de ofício, tá? Então, esse comércio que existia nessa época, embora ele existisse de fato, e a gente trate aqui como um direito comercial, não havia ainda um direito propriamente dito, uma norma escritinha, bonitinha, tá? Como a gente conhece hoje, tá? Mas vamos continuar falando e vamos chegar em mais informações aí, tá? Então, nessa Idade Média, né, o comércio, ele já tinha suas raízes muito mais antigas, mas ele vinha agora avançando um pouquinho. Já vinha surgindo aí essa questão da corporação, das corporações de ofício, seriam então grupos comerciais, né, grupos profissionais, grupos de profissionais, né, que lidavam com mercadorias, né, com produtos em si, mas aqui não tinha uma tutela do Estado, né, não se falava em um legislativo ainda aqui nesse contexto para trazer normas, para criar normas, criar regras, né? Havia somente ali um condão mais de costumes. Aqui nós tínhamos o chamado direito costumeiro,
porque era um direito, não é que não existiam regras, existiam posturas adequadas a serem adotadas, posturas que eram aceitas dentro dessa seara comercial, nessa comercialização, tá? Só que elas eram baseadas em costumes, baseadas no que as pessoas naquele momento achavam certo. Não era uma lei escrita naquele momento. A gente tinha aí as vertentes de um direito comercial costumeiro, ou seja, baseado no costume, não havendo, nesse momento, uma intervenção estatal. O Estado regendo as relações como um todo e vindo ali criando uma norma para reger aquela condição. Não, tá? Aqui tinha-se uma espécie de direito comercial costumeiro, ou seja, baseado nos costumes, tá? Entendo que o direito, quando a gente fala de direito costumeiro, é aquele direito baseado nas regras, nos costumes, nos usos, nas práticas que eram adotadas e recebidas por aqueles indivíduos que estavam integrando aquele contexto, recebidas como sendo corretas, como sendo boas, tá? Não que fossem boas para todo mundo, mas elas eram recepcionadas, eram aceitas e praticadas, tá? A gente tem aí o direito costumeiro. Acho até que já devem ter ouvido falar sobre isso lá em direito público e privado. Essa era a primeira fase, tá? Uma fase sem uma normativa expressa, baseada em costumes, que nós tínhamos aí essas relações lá na Idade Média, relações de comércio, começando a ter mais intensidade, se evoluir muito mais, tá? Aí nós vamos dar um pulinho aqui, vamos para a segunda fase dessa evolução do direito comercial, tá? Que é uma fase objetiva. Tivemos uma fase subjetiva, e agora nós temos uma fase objetiva, tá? Essa fase objetiva, ela vai ser caracterizada pelo advento de alguns códigos, pelo advento da codificação, que é o Código de Napoleão, as chamadas codificações napoleônicas também, né? Lá de 1800, do início de 1800. E nessa época da codificação napoleônica, o direito comercial passou a ganhar um pouco mais de importância. E nesse Código de Napoleão, houve o estabelecimento da chamada teoria dos atos do comércio. Já eu trago o conceito para vocês. Mas nesse sentido, nesse momento, nessa fase de 1800 e pouco, início de 1800, nós temos um direito comercial começando a ganhar mais importância. Nós temos aí uma necessidade de trazer mais regras, escrever as regras, que até então, na primeira fase, eram baseadas nos costumes, tá? Então, essas codificações napoleônicas surgiram ali entre 1804 e 1808, início de 1800, né? Que são editados na França, nós tivemos o advento de duas codificações, o Código Civil e o Código Comercial, tá? O Código Civil em 1804 e o Código Comercial em 1808, tá bom? Então, aqui nós já temos um sistema jurídico, né, calcado pelo Estado, com uma representação estatal, ou seja, um agente maior regendo um todo, no caso Napoleão, tá? E que se dedicava a disciplinar essas relações comerciais. Então, nós temos aí um pouquinho mais de importância. Tínhamos uma relação comercial subjetiva, agora estamos entrando numa fase objetiva, onde nós agora temos códigos. Temos as codificações napoleônicas, nós temos o Código Civil, o advento do Código Civil, não o que a gente tem hoje, tá? Mas eram daquela época, e de um código comercial, 2 códigos, 2 leis, dois momentos com leis, com regras escritas, não mais baseadas só na prática e no costume, tá? Mas o que é essa teoria dos atos do comércio? Ela começa revestindo as relações comerciais de conceitos, porque ela começa a traçar, nessa teoria dos atos do comércio, compreende-se, entende-se e aceita-se também que todas as pessoas que praticavam atos que fossem relativas à comercialização, possuindo um caráter profissional e uma habitualidade, né, ou seja,
de forma habitual, de forma contínua, constante, e não esporádica ou eventual, seriam consideradas comerciantes. Nós temos aí uma primeira classificação aí do que depois foi evoluindo para o que é empresário, enfim. A gente vai chegar nisso na nossa próxima aula, nessas conceituações de empresário, empresa, enfim. Mas aqui já se classifica, já se verifica quem é que pode ser o comerciante e que, com base nisso, uma vez que ele fosse caracterizado como comerciante, ele deveria obedecer àquelas regras traçadas no Código Comercial, tá? Então, nesse momento, nessa segunda fase, nessa fase objetiva, nós temos aí esse direito privado, né? Esse direito que vai reger as relações entre os particulares, tá? Se dividindo em dois ramos. E por conta dessa ideia da teoria dos comércios, da teoria dos atos do comércio, nós vamos ter essa divisão para Código Civil e Código Comercial, tá? O que caracterizasse os elementos de comerciante, aqueles que se encaixassem nos elementos decorrentes dos atos do comércio, deveria obedecer o direito comercial. Os demais que não se encaixassem naqueles padrões deveriam ser regidos, então, pelo Código Civil, tá? Então, a gente começa aí uma bifurcação, começa a espalhar um pouco mais as coisas. O que antes era só costume, agora é regido por dois códigos, de acordo com a caracterização de comerciante estabelecida pela teoria dos atos do comércio. Vamos seguir. Havendo dúvidas, a gente vai conversando lá durante a nossa aula, tá? Então, aqui, nesse momento, o direito comercial, ele acaba possuindo um caráter objetivista, né? Que é o direito decorrente desses atos do comércio, tá? Só que essa ideia, essa teoria dos atos do comércio, ela acaba sendo bombardeada por críticas, porque ela acabava restringindo muito o âmbito de aplicação desse direito comercial, tá? Uma vez que muitas atividades que tinham esse condão de negócios, esse condão negocial, muitas atividades ficavam de fora da caracterização da teoria dos atos do comércio, como, por exemplo, as atividades rurais, que eram muito fortes naquela época, que eram muito presentes. Então, elas acabavam ficando de fora e sendo, então, regidas pelo Código Civil e não pelo Código Comercial, tá? Aí, seguindo mais um pouquinho, passamos uma fase subjetiva, né? Um direito comercial baseado em costumes. Passamos por uma fase objetiva, a segunda fase, com as relações do comércio aí baseada na teoria dos atos do comércio, onde houve esse início de codificação decorrente de Napoleão, em 1804 e 1808, com o Código Civil e o Código Comercial. Vamos para a terceira fase, que é a fase da empresa. Aqui nós já temos baseada num Código Civil italiano, tá? De 1942, já puxamos aqui para os anos 1900, tá bom? Início. Ali, anos 1900, né? 1942, para ser exata. Então, aqui já temos uma teoria de empresa, né? Já temos a ascensão de um conceito do que é empresa e empresário, tá? E que para essa teoria, qualquer atividade negocial, qualquer atividade do ramo de negócios, né, que seja exercida de forma empresarial, vai ter a incidência da legislação comercial. Aqui a gente começou a mudar um pouquinho os conceitos, a gente começa a tentar abrir um pouco mais o leque, que antes, na nossa segunda fase, era bem mais restrito, restringia, como eu citei, as atividades rurais. Agora nós temos uma ideia um pouco mais ampla, tá? Nesse momento, nessa terceira fase que nós temos, né, a fase da empresa, observe que nós temos aí uma expansão, teremos então uma expansão do conteúdo, dos conceitos, né? Porque a princípio nós tínhamos na nossa segunda fase uma restrição de conceito de quem seria atingido pelo direito comercial, né? E agora nós temos uma ampliação, porque qualquer atividade empresarial, seja ela de comércio, indústria, prestação de serviço, enfim, qualquer atividade
que seja exercida de maneira profissional, organizada, com o intuito de obtenção de um lucro, ou seja, eu faço algo em troca de uma lucratividade, um valor, né? Vai passar a caracterizar o empresário, né? Essa atividade empresarial, né? Então, ela vai passar a ser atingida pelo direito comercial, tá? Antes nós tínhamos que somente algumas atividades conceituadas na teoria dos atos da empresa é que seriam aceitas para serem objeto do direito comercial, tá? Mas agora nós temos uma ampliação de conceitos aí para tentar abranger mais indivíduos e mais sujeitos, tá? Nesse momento aí, percebe-se que há uma espécie de unificação do direito, da maneira formal do direito, né? Que seria o direito civil e o direito comercial, que continuavam existindo, né? Mas sendo ramos autônomos. Só que nós temos uma ampliação do conceito de quem é que vai ser atingido por esse direito comercial, tá? Então, aí como que aconteceu agora? Nós temos aí outros booms dentro desse conceito. Falamos aí dessas 3 fases, tá? Mas agora eu vou fazer um pequeno corte nesse vídeo para que a gente possa evoluir e falar como é que nós estamos atualmente, tá bom? Para não ficar muito extenso esse vídeo. Segura aí que já já eu volto.